Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos aí para o aulão revisão aí de biologia. E o assunto que a gente vai tratar hoje é ecologia. Ecologia é um dos temas que mais cai na prova do Enem. Então, a ideia é que a gente passe pelo menos 2 sábados fazendo um intensivão de ecologia para depois a gente começar a fisiologia. Tá tranquilo para vocês? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou biólogo formado aqui pela UEPB. Tenho mestrado e especialização na área da educação e eu sou socorrista também, PHTLS. Então, olha só, vamos fazer aqui um intensivão de ecologia. A ideia é que vocês já tenham estudado esse conteúdo antes, porque é revisão e resoluções de questões. Então, vamos lá. Ecologia. Gente, ecologia é o estudo de casa. Ecos vem de casa. Logia, conhecimento acerca de alguma coisa. Mas que casa é essa? Esta casa onde nós vivemos, é o meio ambiente. Então a ecologia ela vai estudar basicamente a relação dos animais com outros animais e a relação dos animais com o meio ambiente. Tudo tranquilo? Então a gente vai passar aqui por diversos assuntos que caem muito nas provas do Enem. O primeiro cara que tocou nesse nome ecologia se chama Ernest Haeckel, em 1866. E quando a gente fala de ecologia, a gente tem que pensar nos níveis de organização que a biologia tem. Tudo na vida é formado por átomos. Tudo que você pode tocar, até mesmo o que você não pode tocar, é formado por átomos. Esses átomos se juntam para formar, quem lembra? Moléculas. Um conjunto de moléculas se junta para formar as organelas, que são pequenos órgãos que formam as células. E um conjunto de organelas forma as células. Um conjunto de células vai formar o quê? Os tecidos, e um conjunto de tecidos vai formar os órgãos. Interessante que tem várias questões de vestibulares espalhadas aí, que ele cobre essa sequência. Veja, primeira coisa muito simples, níveis de organização, mas às vezes ele quer saber se você sabe qual é a sequência que vem na frente ou a sequência que vem atrás. Ah, um conjunto de célula forma o quê? Beleza, tecido. Um conjunto de tecido forma o quê? E um conjunto de órgãos forma o quê? Você tem que saber a sequência tanto indo quanto voltando. E tem algumas questões que eu trouxe para a gente responder sobre isso daqui. Tá? Um conjunto de órgãos vai formar sistemas. Sistema digestório, sistema respiratório, sistema nervoso, sistema linfático. Todos os sistemas que nós temos que vocês estão estudando nas aulas de fisiologia. Um conjunto de sistema forma organismos. Quando a gente fala de organismo, nós temos organismos formados por uma única célula, organismos unicelulares, e tem organismos multicelulares, que são formados por milhares de células. Um conjunto de organismos vai formar uma população. Gente, a partir daí para frente, cai muito no Enem, vestibulares espalhados pelo Brasil. Por quê? O que é uma população? É um conjunto de indivíduos de mesma espécie que habitam a mesma área geográfica. Por exemplo, todos nós aqui somos da mesma espécie? Sim ou não? Espero que sim, né? Todos estamos habitando uma mesma área, nós somos uma população. Agora, se eu levar em consideração que aqui tem população de mosquito voando, população de formiga andando, população de aranha, sei lá, andando pelas paredes. Se eu levar a consideração do todo, eu tenho diversas populações. Aí agora tem um nomezinho bonitinho chamado comunidade. O que é uma comunidade? É um conjunto de espécies diferentes, um conjunto de populações diferentes que habitam a mesma área geográfica. E vocês não têm noção. Você saber o conceito de população e comunidade já vai te ajudar muito nas provas aí, porque eles gostam de cobrar sobre isso, certo? Olha ali a comunidade. Um monte de zebrinha aqui é um conjunto de população. Eles estão ocupando a mesma área geográfica. Agora aqui, ó. Estou levando várias populações aqui. Tem população de zebra, lá atrás tem população de girafa, de elefante. Se eu levo em consideração o todo, as diversas populações que estão na mesma área, já não é mais população, e sim uma comunidade biológica. Tá tranquilo para vocês, né? Eu estou passando rápido porque a ideia é isso mesmo, é revisar rapidamente e a gente já focar nas questões. E aqui nós temos um ecossistema. Gente, palavra-chave para você matar qualquer questão de ecossistema é você envolver a parte biótica e a parte abiótica. O que é a parte biótica? É tudo que está relacionado à vida no planeta Terra. As plantas têm vida? Tem. Nós temos vida? Tem. Os outros animais têm vida? Tem. Os micro-organismos têm vida? Tem.
com exceçãozinha do vírus, que eu não vou nem entrar nesse mérito agora, mas, de maneira geral, os micro-organismos têm vida. Então, toda a parte viva do planeta é a parte biota. Agora, o que é abiótica? É a parte que não é viva, mas é essencial para que haja vida. Por exemplo, água, temperatura, calor, sol, umidade, pressão. Tudo isso, nada tem vida, concorda? Mas você concorda que é essencial para que haja a vida e a manutenção da vida na Terra? Então, esses são os fatores abióticos. Coisas que não são vivas, mas que os seres vivos precisam. Os fatores abióticos do meio ambiente. Nós temos agora a biosfera. Bio vem de vida, osfera vem de redondo mesmo, tá? É a parte do planeta que existe vida. É a biosfera. E aqui temos um resumão. Ó, pelo amor de Deus, não vá fazer essa prova sem memorizar essa sequência aqui, ó. Um conjunto de átomos formam moléculas. Um conjunto de moléculas formam, repitam, células. Um conjunto de células, tecidos. Um conjunto de tecidos formam órgãos. Um conjunto de órgãos forma um sistema. Às vezes tem uma questão que ele já coloca alguns nomes desse e coloca um traço esperando que você saiba qual é o próximo da sequência. E a questão é justamente essa, você saber o que é que está na frente e o que é que está atrás. Então aqui, ó, um conjunto de sistema organismo, um conjunto de organismo população, um conjunto de populações ecossistema e um conjunto de ecossistema a biosfera. Lembrando que a ecologia, ela vai estudar aqui de organismos para baixo. Ó. Biomas é um conjunto de diversos ecossistemas. O Enem gosta muito de explorar essa questão de biomas, principalmente voltados para impactos ambientais, tá certo? Um ecótono é uma região de transição entre dois biomas. Tipo, a gente pega assim um bioma cerrado, caatinga. Não quer dizer que terminou um, virou o outro, não. Tem um período de transição. Sabe quando alguém faz um cabelo degradê? Que o cabelo ele começa escurinho, aí vai aos poucos ficando mais peladinho. Ele não chega, fica todo escurão e vira logo pelado. Não, tem um períodozinho de transição. Esse exemplo me veio agora na cabeça. Nunca usei esse exemplo na vida. E o biótopo é o conjunto das condições físicas e químicas que vai caracterizar um ecossistema ou um bioma. Outro termozinho que cai muito. Ah, vocês não têm noção. Isso vai ser explorado demais. É você saber o que é o hábitat e o que é o nicho ecológico. Pelo amor de Deus, não é lixo ecológico não, é nicho com N. E, pelo amor de Deus, não pronuncie habitat. Muita gente pronuncia o habitat do animal. É o hábitat do animal, não o habitat do animal. É igual o pessoal que faz o Aedes aegypti. Não, não tem Aedes aegypti, é o Aedes aegypti. Tá certo? O que é o hábitat? Ó, sem ler o conceito que está ali no quadro. Gente, onde é que tu mora? Você, mocinha? Sim? Nas Malvinas. Pode especificar mais? Aonde? Lá perto do Bar do Alemão. Já sei onde é que tu mora. Ou seja, eu já sei onde é que é o teu hábitat. Eu sei o local onde você mora. Então, toda vez quando você se preocupar, qual é o hábitat do animal? É o local que aquele animal mora. Onde é que eu encontro aquele animal? Agora, todo animal ele tem um papel biológico na natureza. O que é que ele faz? Tu faz o quê? Além de estudar? Trabalha? Não. Mas faz algumas tarefas de casa, essas coisas? Pronto. Isso seria seu nicho ecológico. É a tua função no local onde você mora. Entendeu? Então, sempre que se preocupar com o hábitat, é o local onde o animal mora. E qual é a profissão do animal? É o nicho ecológico. Se você se lembrar desse gatilhozinho aí, desse macete, você não precisa decorar conceito nenhum. Tudo bem? Mas vamos ler ali, ó. Hábitat diz respeito ao local em que uma determinada espécie vive. Cada espécie está adaptada para viver em um determinado local, sendo esse ambiente ideal para a sua sobrevivência. É o hábitat, é o local onde ele mora, certo? Agora, nicho ecológico é o papel de um ser vivo na comunidade que ele vive. Lembra, é a profissão do animal. O que é que esse doidinho faz? Ele tem hábitos noturnos, diurnos, ele se alimenta do quê? Qual o local que ele costuma se reproduzir? Qual o local que ele gosta de fazer seu ninho? É o nicho ecológico dele, é o funcionamento dele. Tá beleza? Sim? Ó, com isso aqui a gente já dá para resolver um monte de questão. Um exemplo aqui para vocês. O mico-leão dourado, aí tem a espécie ali do mico-leão, é uma espécie encontrada apenas na Mata Atlântica.
Costuma ser avistado em grupos familiares e vive cerca de 8 anos. Sua dieta apresenta frutos, alguns invertebrados, pequenos invertebrados, e é responsável pela dispersão de uma grande quantidade de sementes. Portanto, é muito importante nesse bioma. Isso foi retirado de uma questão de vestibular. E eu quero que vocês me respondam. Qual é o hábitat dele aí? Mata Atlântica. É uma espécie que vive apenas na Mata Atlântica. Agora, o que seria o nicho ecológico? Exato, é todo o resto que vem depois. É o que ele faz naquele local. Não ficou fácil? Sim? Beleza. Isso aqui é um resuminho aqui que eu vou mandar para vocês nos slides, tá? Não precisa decorar isso aqui não que eu vou mandar. Nem precisa estar escrevendo agora porque eu vou mandar. Mas é só uma revisãozinha, ó. Organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Esses aqui são os níveis de organização que nós estudamos na ecologia. E agora vamos para o que a gente quer, né? Questão. A gente quer gabaritar a questão. Vamos lá. Primeira questão. A cada conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vive numa mesma área geográfica, denominamos de quê? Letra A, biomassa. B, ecossistema. C, população. D, nicho ecológico. E E, comunidade. Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie numa mesma área geográfica. Gente, é o conceito de população. A primeira questão foi da PUC de São Paulo, a segunda foi do FUVEST. Em um lago estão presentes diversas espécies de animais, plantas também, protozoários, fungos e bactérias. O conjunto desses seres vivos constitui o quê? Qual a letra? Uma cadeia alimentar, uma comunidade biológica, um ecossistema, uma população ou uma sucessão ecológica. Bora, gente! Qual a letra? B. B de bola? É a letra B. E é justamente o conceito, ó. Ele está falando na questão que tem um conjunto de quê? De algas, então tem uma população de algas, tem uma população de protozoários, tem uma população de fungos e de bactéria. Quando eu tenho diversas populações numa mesma área geográfica, eu tenho uma comunidade biológica. Tá tranquilo para vocês? Até agora tá café com leite, né? Facinho demais. Depois a gente vai aumentando o nível de complexidade. Questão da UFPE. Ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que ela faz no lugar onde vive, estamos informando, cuidado nessa palavra quando diz respectivamente. Quando tiver uma questão que ele diz respectivamente, ele quer na ordem que foi citada. Se vocês colocam na ordem contrária, vai estar errada a questão. Beleza? Se eu falo assim, eu e você, é diferente de você e eu, quando eu tenho respectivamente. Ele quer na ordem que foi citada. Então, aonde a espécie pode ser encontrada, como é que a gente chama? Hábitat, né? Hábitat. Habitat não, hábitat. E o que ele faz no local onde vive é o quê? Qual seria a alternativa? Letra B, hábitat e o nicho ecológico. Vamos para mais uma. Olha, aquilo que eu falei, de você memorizar a sequência, de trás para frente e de frente para trás. O FLA. Indique a alternativa que mostra a hierarquia correta, do mais simples para o mais complexo a nível ecológico. Letra A. População, é um conjunto de população, ele está dizendo que forma um indivíduo. Tá certo isso aqui, gente? População vem primeiro do que indivíduo? Não. Um conjunto de indivíduos é que forma uma população. Então, ó, questãozinha de vestibular, se você viu que tem uma coisa errada, tesoura logo a questão. Eu aconselho a você passar logo um riscão, para depois você não ficar querendo ler questão que já está errada. Se a primeira frasezinha já estiver errada, a primeira proposição já estiver errada, o resto já vai estar todo errado. Não se preocupa em perder tempo com isso. B. Ecossistema, o conjunto de ecossistema forma uma população, gente? Virou o contrário? O conjunto de ecossistema forma... Não, pelo contrário. Um conjunto de populações forma uma comunidade e um conjunto de comunidade é que forma um ecossistema. Tá vendo que está errado? Vamos para C. Indivíduos... Aí tá bacana. Um conjunto de indivíduos forma uma população e um conjunto de população forma um ecossistema e um conjunto de ecossistema forma uma comunidade. Tá certo isso aí? Tem algo errado. O que é que tá errado aí?
Exato, ele inverteu ecossistema com comunidade. Comunidade vem primeiro e, por último, ecossistema. D. Já começa que o ecossistema já está errado aí, né? Porque ele vai descendo. E a questão diz do mais simples para o mais complexo. Porém, a questão poderia ter perguntado do mais complexo para o mais simples. Aí você teria que seguir a lógica inversa. E a letra E foi o que sobrou, né? Um conjunto de indivíduos forma uma população? Ok. Um conjunto de população forma uma comunidade? Ok. Um conjunto de comunidades forma um ecossistema. Nós temos a nossa alternativa correta, é a letra E. Vamos para mais uma. Universidade Federal do Maranhão. Um grupo de pesquisadores chegou a uma área de cerrado e identificou a existência de 10 espécies diferentes de planta no local. Quantas comunidades os pesquisadores encontraram? Qual é? Quando eu tenho 10 espécies diferentes no mesmo local, eu tenho quantas comunidades? Uma. Muito bem. Por quê? Eu tenho várias espécies diferentes habitando uma mesma área geográfica. Seria uma única comunidade. Essa questãozinha aqui, para quem não está afiado nos conceitos, vai errar. Agora tem uma que é muito próxima a essa aqui. Olha como essa é diferente. Em uma área do Cerrado, pesquisadores identificaram 10 espécies diferentes de plantas vivendo no local. Agora ele pergunta, em vez de perguntar quantas comunidades, ele pergunta quantas populações. Quantas? 10. Se eu pergunto o todo, eu estou falando de uma comunidade. Se eu estou focando só nas espécies, de mesma espécie que vive numa área, eu estou falando de população. Beleza? Vamos para a próxima. Outra questãozinha de você memorizar a sequência de trás para frente e de frente para trás. Isso aqui caiu no vestibular de medicina, para você ter ideia. Aí ele traz aqui as alternativas a seguir. Aí ele deu as opções. Número 1, organismo. 2, sistema, molécula, átomos, tecidos, órgãos, células. Tudo em ordens bagunçadas. E ele quer que você organize essas ordens. Qual é a ordem aqui? Ó? A alternativa que indica corretamente a sequência lógica dos níveis de organização dos seres vivos é... Gente, daqueles ali, qual é o primeirão de guerra? Átomos. O primeiro tem que ser átomos, concorda? E um conjunto de átomos vai formar o quê? Moléculas. Então tem que começar com o número 4 e depois tem que ir para o número 3. Concorda? Aí você já mata várias alternativas aí, porque as que não começam com 4 e 3, tu já passa a canetada lá. Deu para entender? Um conjunto de moléculas vai formar o quê? Células. Um conjunto de células vai formar o quê? Tecidos. Um conjunto de tecidos, órgãos. Um conjunto de órgãos, sistema. E um conjunto de sistema, organismo. Então tem que começar com 4 e tem que terminar com 1. Se você vê que não está nessa sequência, tesoura logo e a gente já tem a alternativa correta. Foi difícil? Sim ou não? Fácil, né? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Só é fácil para quem estudou o conteúdo. Mais uma. Foi uma questão para a medicina também. No Pantanal, muitas espécies de aves, insetos, aranhas, mamíferos e plantas interagem entre si. Embora só as plantas e os animais sejam mais fáceis de ser identificados. Existem ainda muitos micro-organismos, importantes para a manutenção do equilíbrio do ambiente. Esses fatores bióticos, eu até botei aqui em negrito, representado pelos seres vivos que vivem no mesmo ambiente, constituem o quê? Uma comunidade. Por que uma comunidade? Porque ele falou que tem o quê? Muitas espécies de aves, então eu tenho populações de aves, concorda? Insetos, então eu já tenho populações de insetos. Aranhas, eu tenho populações de aranhas. Mamíferos, nós temos populações de mamíferos.
e que mais? E de plantas. Então, quando eu faço a consideração de todas essas populações no mesmo local, eu tenho uma comunidade biológica. E só quem passa em vestibular, em concurso, é quem resolve questão. Infelizmente, essa história de querer passar só com a teoria não dá muito bem. Pode ser que um ou outro perdido ali na base da sorte consiga uma proeza dessa. É possível? Sim. É provável? Não. Certo? É muito provável que não. 9. O manguezal é um ecossistema costeiro que ocorre entre os ambientes terrestre e marítimo, característico de regiões tropicais e subtropicais, sujeito às inundações das marés. O manguezal se enquadra no conceito de ecossistema. Por quê? Porque um manguezal é um ecossistema. Vamos ler as alternativas. Porque possui um fluxo de energia bidirecional. B. Por ser fechado e autossuficiente. C. Reunir organismos em um único nível trófico. D. Impedir movimentos de imigração e emigração de organismos. E letra E. Compreender ciclos de materiais entre os componentes bióticos e abióticos. Qual a letra? Lembra do macetezinho que eu falei para vocês? Tocou naquela palavra. Quais são aquelas duas palavras-chave que eu falei para vocês quando falo de ecossistema? Bióticos e... Meu amigo, se a questão fala sobre ecossistema, lembre logo, fatores bióticos e abióticos. Letra A está errada, possuir um fluxo de energia bidirecional. Quando vocês forem estudar a cadeia alimentar, não tem fluxo de energia bidirecional. Ele vai no único sentido até o topo da cadeia alimentar, ao ponto de o último nível trófico não ter mais energia para sustentar o próximo que vem seguinte. É por isso que a gente fala, é o topo da cadeia alimentar. Deu para entender? B. Ser um sistema fechado, primeiro que não é fechado e muito menos autossuficiente. C. Reunir organismos em um único nível trófico, não vai ser isso, tá? Não tem como um ecossistema estar num único nível trófico. O que é o nível trófico? Não tem produtor, consumidor, decompositor, isso são os níveis tróficos. Aí ele vai ficar só num único nível trófico? Então, são muitas alternativas erradas aqui, certo? E impedir a entrada e saída de animais no ecossistema. É isso que vai acontecer? Isso é o que determina um ecossistema? Não. Então, só restou a letra E. Ela compreender ciclos de materiais que envolvem componentes bióticos e abióticos. E é esse o conceito de ecossistema. Falou de ecossistema, se tu se lembrar dessas duas palavras, isso pode salvar a tua vida, a tua pele na hora da prova. Tá bacana, gente? Questão 10. Suponha que um terreno coberto por capim-gordura vivam saúvas, gafanhotos, pardais, ratos do campo. A partir dessas informações, podemos afirmar que nessa região estão presentes o quê? Agora tá fácil, né? 6 populações, 2 comunidades, 5 populações, 6 comunidades, 2 ecossistemas. Ó, quando você for pegar essas questões de ecologia, use o mesmo raciocínio de resolver uma questão de física. Quando tu vai lendo a questão de física, apareceu um número, tu não coloca do lado, tu não vai botando, extraindo as informações, você tem que fazer da mesma forma. Vou ler junto com vocês, já dando bisuzão. Suponha que em um terreno, ou seja, em uma área geográfica, você poderia até fazer o quadrado ali para representar a área geográfica. Tem capim-gordura, pronto. Capim já é uma espécie de planta que está ali. Pronto, já tem uma espécie ali. Aí diz que tem saúvas, já é outra, certo? Vivam saúvas, gafanhotos, tem outra população de gafanhoto ali. Pardais, tem outra população de pardais. E ratos do campo. Somando tudo dá quantas? 5 populações ali. 5 populações ou uma comunidade biológica, mas não tem a comunidade, só pode ser 5 populações. Deu para entender agora? Você está vendo que o conceito é muito simples, mas o que dificulta é como você interpreta a questão. Ó, eu tenho certeza que a maior parte daquela galera que estuda o conteúdo
e que erra uma questão que é fácil, ela erra porque ela não interpretou o que a questão quer. Entendeu? Eu posso pegar um conceito muito básico de biologia e pedir de uma forma muito complexa. Aí você erra a questão. Não é só o que você sabe, tem que ter técnica para resolver a questão. Por isso que quanto mais a gente resolve questões aqui, mais fica fácil, você fica bom em resolver questões. Essa é a ideia. Tudo na tua vida que tu é muito foda, eu sei que você é foda em alguma coisa que você faz, mas sabe por que você é foda nisso que você faz? Porque tu repetiu muito. Questão 11. A Lagoa do Peixe, no Rio Grande do Sul, ao longo dos seus 40 quilômetros de comprimento, abriga em suas águas grandes quantidades de plânctons que alimentam uma rica diversidade de peixes e aves. A flora é representada principalmente por espécies de solos arenosos com alto teor de sal, como a macela graúda, o brejo da praia e a espartina. São vistas também muitas aves migratórias que aproveitam a permanência para recuperar peso e estocar energia. Textão enfadonho, você fala, meu Deus do céu, ainda não achei qual é a comanda da questão, o que é que ele quer. Flamingos, batuíras, coelhos, maçaricos brancos, gansos marinhos e cisne. Aí ele diz, o texto acima se refere, pronto, a comanda da questão chegou. Ficou fácil agora. Apesar de ser um texto complicado, mas você tendo o princípio na mente, ele só pode pedir duas coisas, algo relacionado à população ou algo relacionado à comunidade. E Zé finir. O texto acima fala sobre o que, gente? Ele citando esse monte de população diferente aí. Uma comunidade. Tá vendo que uma questão que aparentemente parece difícil, quando você tem a base, fica fácil? Quando ele perguntar algo relacionado ao hábitat, ele vai trazer a atenção máxima para dizer, ó, ele mora aqui, viu? Esse é o local de sobrevivência dele. Mas aí o foco da questão era citar um monte de animais, um monte de populações que vivem naquele local. Outra questãozinha para você não dizer que eu estou mentindo para vocês, de memorizar aqueles níveis de organização, o que é que vem antes, o que é que vem depois. Questão da UFPA. Em relação aos níveis de organização de um ser vivo, a alternativa aqui contém os termos que substitui adequadamente o número 1, 2, 3 e 4, sendo o primeiro célula. Olha o nível da lógica da coisa. Ele deu o primeiro, célula. Aí depois de célula ele botou o número 1. O que é esse número 1? Não sei, você tem que saber o que é. É o que ele quer. Aí o conjunto de número 1 vai formar o número 2. E o conjunto do número 2 ele já deu. Tem que ser sistema. Aí depois o conjunto de sistema tem que formar o número 3. E o conjunto número 3 tem que formar o número 4. E o conjunto do número 4, que eu ainda não sei, tem que formar uma comunidade. Veja, esse conhecimento é muito fácil de ter na cabeça, mas a lógica de responder a questão, se vacilar, dançou. Certo? Então vamos lá. Um conjunto de célula forma o que, gente? Tecido. Então o número 1 tem que ser tecido. Qualquer questãozinha que não comece com tecido, tu joga fora. Um conjunto de tecido forma órgão. Então 2 é órgão. Um conjunto de órgão forma sistema, já está aqui. Um conjunto de sistema forma organismo. E um conjunto de organismo forma uma população. E uma população forma uma comunidade. Veja que fechou a sequência certinho, não foi? Ou não? Fechou a sequência certinho. Então seria, ó, conjunto de célula forma tecido, o conjunto de tecido forma um órgão. Olha a sequência aqui, tecido, órgão, organismo, população. E completou na sequência correta que ele deu ali. Questão 13. Há espécies de insetos, como por exemplo, como é que se chama? Aedes é o Aedes aegypti? O Aedes aegypti, certo? Há espécies de insetos como o Aedes aegypti em que os machos e fêmeas vivem no mesmo esconderijo. Ei, o macho e a fêmea vivem no mesmo esconderijo, vivem no mesmo hábitat. Porém, na hora de se alimentar, a fêmea busca o sangue de outros animais
enquanto o macho se alimenta de frutas e outros vegetais adocicados. A fêmea precisa do sangue para maturar os ovos e o macho curte um detox, né? Curte um vegetalzinho adocicado. Então saiba que toda vez que tem um mosquito te pegando aí, chupando teu sangue, não é um mosquito, é uma mosquita. Por quê? Porque ela precisa do sangue para maturar seus ovos. Assim podemos afirmar que o macho e a fêmea do mosquito, Aedes aegypti, eles fazem o quê? Letra A, ocupa nichos ecológicos diferentes, porém o mesmo hábitat. B, ocupa o mesmo nicho, porém hábitats diferentes. C, ocupam o mesmo nicho e o mesmo hábitat. D, são consumidores de primeira ordem. E letra E, são consumidores de segunda ordem. Qual? Letra A, gente. Se o mosquito e a mosquita vivem no mesmo local, ele vive no mesmo hábitat. Só que um curte sangue e o outro curte um vegetalzinho. Ou seja, funções diferentes. Cara, mais fácil impossível, não tá não? Vixe Maria, quando chega uma questão do Enem, dá até dor no juiz de ler, né? Misericórdia. Por isso que eu não botei muita questão do Enem, que a gente ia passar metade daqui da aula só lendo a questão do Enem. Mas vamos lá. Caiu aqui, 2012. O menor tamanduá do mundo é solitário, tem hábitos noturnos, passa o dia repousando, esse preguiçoso. Geralmente fica em um emaranhado de cipó, com o corpo curvado de tal maneira como se fosse uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite um som semelhante a um assobio. Eu já identifiquei o que é que a questão está falando. Aí, a cada gestação gera um único filhote, a cria é deixada em uma árvore à noite e amamentada pela mãe, até que tem idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes, o macho inclui várias fêmeas, esse garanhão safado, né? No ambiente ali, as fêmeas é tudo dele. Eita, sedutor esse daí, né? Gente, tudo isso que ele falou, concorda que ele está falando da função do animal onde ele mora? Isso seria hábitat ou nicho ecológico? Cara, você não perde uma questão do Enem, ó. Questão do Enem, com conceitos elementares de biologia, de ecologia. Questão 15. Os ursos polares são mamíferos que vivem na região do Ártico. Se elas vivem lá, um local bastante frio com grande quantidade de gelo. Olha a ênfase. Eu estou trazendo atributos para o local. Qual seria ali a resposta? É o hábitat do urso polar, tá? 16. Na Amazônia, as preguiças vivem tranquilas se alimentando de folhas. O corpo desses mamíferos tem coloração de tom de cinza esverdeado, o que dificulta elas facilmente ser vistas por predadores, que são as onças, os sucuris e os gaviões. O texto descreve o quê? O nicho ecológico, a população das preguiças, a comunidade das preguiças, o hábito das onças e o nível trófico dos gaviões. O nicho ecológico das preguiças, né? A preguiça vive tranquila, se alimentando de folha. Eu estou falando o que é que ela faz, qual é a profissão dela? É viver tranquila, relaxando, comendo folha, fazendo isso, aquilo. Quais são os animais que envolvem a cadeia alimentar dele? Ele se alimenta daquilo ali, alguém come ele ali. Então tudo isso é focado no funcionamento da profissão do animal. Tá claro, né? Vamos para a próxima. O golfinho rotador é uma espécie que habita águas oceânicas tropicais no Atlântico, Pacífico e Índico, sendo, portanto, considerada uma espécie cosmopolita, né, que ela vive viajando para vários cantos. A frase acima diz respeito ao quê? O hábitat do golfinho, né? O golfinho rotador habita águas oceânicas tropicais no Atlântico, o foco é a localidade onde ele mora. 20. A posição de uma espécie no ecossistema a nível de desempenho funcional se chama... Cara, fácil demais. Desempenho funcional. Funcional vem de função. E a função é o que ele faz. Qual é a letra? Nicho ecológico. Tá vendo que eu tenho diversas maneiras de perguntar a mesma coisa? Pronto.
Sobre a parte introdutória, deu bom demais, não foi? Deu para dar aquela revisada Joe aí para vocês? Sobre nicho ecológico, sobre hábitat e sobre níveis de organização. Eu acho que a gente mata qualquer questão que cair aí agora.